Boa noite, meus amigos queridos, minha gente maravilhosa, a todos que nos acompanham, sejam encarnados, sejam desencarnados, muito bem-vindos. No livro Agenda Cristã de André Luiz, a nossa mensagem chama-se Respostas à Pressa. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Semeemos o amor. Isso é muito importante. No livro dos Espíritos, continuando com o capítulo de Deus, hoje começamos um novo item, Atributos da Divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. É claro, né? Nós ainda estamos muito longe de compreender. A gente tem uma percepção da existência de Deus, mas exatamente como ele é, o que é, ainda falta muita evolução para a gente chegar lá. Então vamos para o livro A Gênese, falando sobre a chegada dos novos tempos, os sinais dos tempos. A gente falou dos fenômenos físicos, falou das evoluções que a gente teve na Terra e da necessidade do nosso progresso espiritual. E a gente estava lendo na última vez, foi o último parágrafo, da unidade de crença, a unidade que os homens terão a mesma crença religiosa, né? Continuando então, falando sobre isso mesmo. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não podia se realizar a não ser fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho. Mas ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de se nutrir de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais vão se apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas pacíficas da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que permita se desenvolvam, completem e consolidem,
Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Ainda aí, há um sinal característico da época, porque há o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala à proporção que o terreno fosse tornando mais favorável. Eu queria acrescentar aqui que esses tempos que a gente está vivendo hoje, que até parecem contradizer essas palavras, pelo contrário, é uma época em que tudo está se revelando e todos estão sendo postos em xeque. Então, os radicalismos têm a ver com esse confronto das ideias, em que a gente tem certeza que o bem vai preponderar, a justiça, e assim nós conseguiremos avançar e dar um fim aos preconceitos e às dificuldades que o egoísmo apresenta. Então, a gente termina as nossas leituras com a poesia de Carmen Cineira, que está no livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. E a poesia se chama Quem Escreve. Quem escreve no mundo é como quem semeia sobre o solo fecundo. A inteligência brilha, sempre cheia de possibilidades infantis. Planta uma ideia qualquer onde te agitas, semeia essa ideia pecadora ou santa e vê-la-ás a todos extensiva, multiplicar-se, milagrosa e viva. Sem tanger as feridas e as arestas, conduze com cuidado a pena pequenina em que te manifestas. Foge à volúpia das maldades nuas, não condenes, não firas, não destruas. Porque o verbo falado, muita vez, é disperso pelo vento que flui da fonte do universo. Mas a palavra escrita guarda a força infinita que traz a resposta a toda a sementeira, em frutos de beleza e de alegria ou de mágoa sombria, para os caminhos de uma vida inteira.